Olá, como estão todos vocês? Estamos em mais uma live no dia de hoje para falar de vários assuntos de comércio exterior. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Douglas de Lima, sou da Brazilian Look, tenho mais de 25 anos de experiência de comércio exterior e vamos falar uma série de assuntos nessas lives que temos aqui todas as semanas. Este programa em específico, nós vamos falar de um assunto muito interessante e atual, de muito interesse para a relação Brasil e Europa, ou, melhor dizendo, Mercosul e União Europeia. Estamos falando do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que eles estão discutindo, principalmente o Brasil, que é um dos principais atores entre o relacionamento comercial entre Brasil e União Europeia, esse acordo que finalmente foi assinado em abril de 2026 e está em vigor, muito importante dizer isso, provisoriamente a partir de 1º de maio. Esse acordo agora quebra as barreiras comerciais, tributárias, fiscais e de qualquer outro relacionamento entre os dois blocos. Mas é muito importante no dia de hoje nós falarmos de alguns temas importantes, porque esse acordo levou praticamente 25 anos para ser celebrado e assinado. E ainda assim, ele é fruto de debate entre os blocos, principalmente o bloco da União Europeia, que entre os seus países ainda estão se acordando dentro de Bruxelas sobre os principais pontos e as relevâncias principais que esse acordo vai trazer, tanto de benefícios como de malefícios, e essa não é a palavra correta, mas de desafios para o bloco europeu. E também, da mesma maneira, tanto os desafios e as oportunidades que nós vamos ter para o bloco do Mercosul. Para que vocês saibam bem, né, todos os pontos que ali foram declarados, houve esse acordo, vai existir a palavra é uma palavra mais técnica dos termos de comércio exterior, vai existir uma desgravação ou desgravamento das taxas de importação de cada bloco. Por exemplo, produtos de moda praia, por exemplo, importados do Brasil para a União Europeia, pagam-se 12% de direitos ou 12% da taxa de importação. Essa taxa, gradativamente, a partir de agora, ela vai ser diminuída. Ou seja, cada NCM que está disponível nesse acordo, ele vai ter um processo de desgravação e vai ter uma diminuição dos seus impostos até um determinado momento que vai ser zerado, tanto do bloco europeu como para o bloco brasileiro. Isso acarreta uma série de desafios e oportunidades que nós vamos debater ao longo desse programa que nós estamos aqui falando nesse momento. Vocês que têm total interesse em exportar seus produtos para o mercado europeu, fiquem atentos a todos esses detalhes, porque isso é muito importante para o mercado brasileiro, para as empresas brasileiras que estão em busca de exportações e oportunidades para o mercado europeu, principalmente para aquelas que já exportam, que vão se beneficiar agora com preços mais competitivos, e para as novas empresas que estão buscando oportunidades sobre este mercado. Mas muita atenção desde já. Quero dizer dos pontos dos desafios, né? Existe uma série de exigências que a comunidade europeia está impondo
ao Mercosul para que seja atendido os devidos mercados. E essas exigências vão desde a pontuação nas formulações de produtos, nas exigências como uso de inseticidas, uso de qualquer outros produtos que sejam proibidos na comunidade europeia e que são legais no Brasil. Então, existem uma série de produtos que devem ser adaptados e o mercado brasileiro e as empresas e indústrias vão ter que ter total atenção para a adequação desses produtos para a entrada no mercado europeu. Nós já falamos em programas anteriores, alguns exemplos como o setor de embalagem, como é o caso de Portugal, que estão se exigindo um sistema chamado Volta, que é o sistema de reciclagem, onde vai ser necessário fazer toda a reciclagem e o sistema da economia circular para que essa embalagem volte e ela volte de uma maneira que o consumidor possa adquirir essa embalagem, depois devolvê-la para o setor de reciclagem, e isso vai ter uma exigência para que as empresas brasileiras que vendam essas embalagens entrem nesse circuito, coloquem a logotipia adequada e o selo adequado exigido e possam se adaptar como é necessário nesse sentido. Mas o acordo do Mercosul, o acordo do Mercosul e União Europeia, ele já está liberando cerca de 5.090 linhas tarifárias. O que quer dizer isso? São 5.090 linhas de NCMs que já vão poder ter acesso com tarifa zero na União Europeia. Então, muita atenção para aqueles NCMs dos seus produtos, para vocês verificarem quais são as oportunidades que vocês vão ter ao longo dos anos. Nessa linha de em torno de 5.090 linhas, isso é muito mais, e cada linha de NCM é uma família de produtos. Em torno de 2.932 itens tiveram eliminação imediata, principalmente itens que são da parte industrial. Nós vamos ter outros produtos que vão ter a sua redução gradual de 4, 7, 10 e até 15 anos. Isso é muito importante vocês verificarem essas informações, porque isso vai depender do acordo entre os blocos e do setor que cada bloco ainda, muito importante dizer isso, quer proteger. Porque se houver reduções imediatas de tarifa zero, as partes, os blocos e as empresas que fazem parte desses blocos podem sofrer grandes prejuízos com a concorrência, tanto a concorrência europeia de novos produtos que vão poder ser inseridos no mercado brasileiro, que vão ser mais competitivos, como também os produtos brasileiros que vão chegar no mercado europeu com um preço mais competitivo e que podem agravar a situação dos fabricantes ou produtores locais. Então, isso é um fator de muita atenção que tem que ser dado nesse momento para que vocês possam entender quais são as oportunidades, né, que vamos ter ao longo do tempo. Alguns produtos que, a partir do dia 1º de maio, sofreram fortes reduções nas suas taxas para as empresas brasileiras que querem exportar para o mercado europeu, estamos com produtos como café torrado e solúvel, toda a parte de frutas, mas principalmente uvas, melões, melancias, limões, limas, maçãs e abacates, o suco de laranja, mel, milho, pescado, camarão, tabaco, etanol, mas via cotas. Muito importante dizer que o etanol, quando adquirido pela importação do Brasil para o mercado europeu, vai ter cotas. Então, alguns produtos, como carnes, frangos, entre outros, etanol, principalmente os commodities, vão ser vendidos com cotas, tanto para um lado como para o outro.
Arroz e açúcares também entram nisso com fortes reduções, mas não estarão zerados nesse primeiro momento, mas terão reduções importantes. Produtos industriais brasileiros beneficiados, esses, a sua grande maioria, já parte para uma taxa zero de imediato. Mas atenção, vocês vão ter que entrar no site do MEDIC, principalmente do Ministério de Desenvolvimento e Indústria. Existe esse acordo e depois vocês podem entrar em contato conosco, onde vocês vão ver as taxas e as desgravações que ali vão estar, mas produtos industriais como máquinas e equipamentos, autopeças, motores, equipamentos elétricos, produtos metalúrgicos, químicos, farmacêuticos e plásticos e componentes industriais para as exportações do Brasil para a Europa já se beneficiam, em sua grande maioria, de uma taxação zero de importação, o chamado direito de importação aqui na Europa. São os direitos como se fosse a taxa de importação que se paga no Brasil, né? Do lado europeu, que isso é muito importante para os importadores brasileiros, né? Os importadores que já compram produtos europeus ou novos importadores que têm interesse em comprar produtos europeus, alguns produtos que já estão praticamente zero, né, e que já está sendo feita a eliminação das taxas, nós podemos colocar como os vinhos, os espumantes, queijos e chocolates, máquinas industriais, veículos, medicamentos e químicos finos. Então, para todos os importadores brasileiros que ali tiverem essa oportunidade, ou que já trazem produtos europeus, já vão ser beneficiados da taxa de importação brasileira zerada. Então, isso é muito importante dizer e muito atento para que vocês fiquem realmente ligados naquilo que é mais importante. Agora são os desafios que vocês vão ter para importar os produtos. Na Europa, até 2030, vão ser realizados uma série de novas exigências para a entrada dos produtos, não só brasileiros. É muito importante que todos tenham essa ciência. Essas exigências e mudanças que a comunidade comum europeia vem fazendo em suas legislações, elas são válidas para todas as importações. O que isso quer dizer? O produto que é importado pelo Pacto Andino, entre Colômbia, Peru e Equador para a Europa, ela tem a mesma valia do que os produtos que são importados do Brasil, Argentina, Chile, Paraguai para a Europa. E os produtos norte-americanos também. Então, a legislação ela é única e ela não tem nenhum benefício no sentido de legislação que classifica as exigências de entrar o produto. A legislação, os acordos, como o que está sendo feito agora entre Mercosul e Comunidade Comum Europeia, se baseiam muito nas taxações. E cada bloco, como o Pacto Andino, Estados Unidos, China, ela tem um acordo diferente de entrada e de pagamento de taxas, direitos e IVAs para cada país ou para cada bloco é diferenciado. Contudo, as legislações técnicas e as exigências, elas correm para todos os países como um todo. Então, cada empresa brasileira vai ter que ficar muito atenta no seu produto, no seu desenvolvimento, porque a tendência para os próximos anos é que as exigências, sejam cada vez maiores e o Brasil e as suas empresas vão ter que se adaptar a esse mercado se vocês realmente quiserem atender o mercado europeu. E isso já está começando de imediato. Nós temos aí uma matéria que saiu no dia de 19 horas atrás, 20 horas atrás,
praticamente no site da Globo.com, falando que já a União Europeia vetou, prestem muita atenção nisso, vetou a importação de carne do Brasil. Mas aí vocês vão me perguntar, mas antes podia importar. Realmente, podia importar. Muito importante dizer que existem cotas, né? Ou seja, existe uma cota de importação de carnes. A Comunidade Comum Europeia, a Europa, importa muitas carnes, principalmente do Uruguai, da Argentina, e importa do Brasil. Mas o detalhe desta matéria, que vocês podem ver depois no próprio site da Globo.com e está disponível em outros meios de comunicação, o detalhe é que isso aconteceu essa semana. Até então, o Brasil podia fazer importação de carnes para a Comunidade Europeia, e agora, em decisão pela Comunidade Comum Europeia, por alguns itens de uso de antimicrobianos na pecuária, o Brasil não vai poder importar mais, não vai poder mais exportar os produtos de carne do Brasil. E aí você me pergunta, e a Argentina e o Uruguai, que exportam carnes para a União Europeia, foram barradas por isso? Não. Elas não foram barradas nessa nova normativa que a União Europeia soltou esta semana. Então, é para os empresários entenderem o tamanho do desafio que é a assinatura deste acordo. As barreiras alfandegárias que a Comunidade Comum Europeia vai estar disposta a impor, vai elevar essa régua para que todas as empresas brasileiras se adaptem para entrar no mercado conforme a exigência da União Europeia. Então, as coisas são muito sérias, é um acordo muito importante, é um feito extremamente importante para os blocos. Demorou realmente 25 anos para isso acontecer. E agora, obviamente, mesmo em vigor a partir de 1º de maio, de forma provisória, vão ter muitos, mas muitos ajustes a serem feitos. Então, isso é uma jornada de longuíssimo prazo, onde vai existir um exercício muito grande entre os governos, uma atuação muito forte do Ministério da Agricultura, da Anvisa, do MEDIC, em relação às tratativas com o bloco europeu, para que seja adaptada essas exigências. E aí essa adaptação vai ter que se correr paralelamente igual ao mercado brasileiro, porque quando você proíbe um antimicrobiano que a pecuária utilizava até então, isso vai ter um impacto de adaptação. É muito importante dizer que, por exemplo, as carnes, os bois, os animais, para vender para a Comunidade Comum Europeia, tem que ser rastreados, é uma exigência, e são poucos frigoríficos que fazem isso. Então, para meios industriais, para a parte de embalagens, para a parte de alimentos em si, onde nós, com a empresa Danfoss, nós somos importadores de alimentos brasileiros aqui para a Europa, vendemos para Portugal e mais 12 países na Europa, nós já estamos passando por adaptações no sentido de embalagem, no sentido de formulações e ingredientes, no sentido de mudanças em tabelas nutricionais. Então, vai existir uma realidade muito grande que vai impactar as indústrias que estão buscando o mercado europeu, e elas vão ter que se adaptar com essa realidade se realmente querem e têm interesse de vender para o mercado como o europeu. É um mercado gigante, é um mercado altamente consumível, estamos falando aí de mais de 400 milhões para mais de habitantes. Existem uma série de oportunidades, mas eu devo dizer a todos vocês que essa régua
essa exigência, e aí está um grande exemplo, porque o setor agropecuário e o setor de pecuária no Brasil é gigante, é fortíssimo, é um setor que afeta diretamente a relação dos produtores de agropecuária, de gado aqui na Europa, e isso impacta diretamente a concorrência. Então, para a proteção destes países, eles vão impor todo tipo de barreira técnica, todo tipo de barreira que seja possível e vão pedir todas as adequações. Então, ao momento que já foram, o Ministério também, essa semana, disse que esses primeiros 13 dias de vigor do acordo foram aprovadas exportações de carnes brasileiras, foram aprovadas outros tipos de exportações, mas agora eles recebem essa notícia que se esses agentes antimicrobianos que são proibidos na comunidade comum europeia não forem retirados e comprovados que o gado não está sendo usado esse tipo de antimicrobiano para o gado, eles vão ser proibidos de entrar. Então, isso é uma exigência muito pesada e é algo que, obviamente, todos estão preparados, o governo brasileiro está preparado para negociar, mas isso vai atrasar muitas coisas. Isso vai impactar as exportações de carnes brasileiras e isso é uma fatia importante hoje da balança comercial brasileira, das exportações que estão acontecendo atualmente, porque você vê carne brasileira, obviamente, aqui na Europa. Então, isso é um impacto muito grande e o setor vai ser impactado com isso, e isso pode trazer problemas. Os outros setores também têm que ficar muito atentos a isso. O setor de embalagem, que é um setor que nós trabalhamos há muitos anos, como já dito anteriormente, vão ser necessárias uma série de adaptações, principalmente na parte de reciclabilidade, na parte de resinas recicláveis. Não vão ser autorizados produtos com resinas 100% virgens. O setor já está bem atento a isso, mas vão vir mais exigências. E assim por diante, setor de matérias-primas, setor farmacêutico, partes e peças, entre outros. Então, vão existir muitos desafios a partir de agora, onde as empresas brasileiras têm, por obrigatoriedade, de se planejar, realmente ir a fundo na legislação, tanto na legislação técnica, como nas legislações que forem pertinentes a seus produtos, para poder entender e oferecer realmente para as empresas que querem importar os produtos brasileiros para a Europa, ou você, empresário, que quer trazer a sua empresa para a Europa. A Brazilian Look também tem toda a condição de fazer o soft landing, todo o trabalho de inserção no mercado europeu, mas também a existir, com certeza, esse desafio para as empresas brasileiras. Existem muitas informações interessantes e pertinentes. O governo brasileiro tem feito mapas de oportunidades muito interessantes, e um dos mapas que eu gostaria de colocar na tela é o mapa da Apex. Né? A Apex, para aqueles que não sabem, né, a agência que faz toda a parte de promoção das exportações do mercado brasileiro, é uma agência extremamente profissional. Contamos aqui em Portugal com o escritório da Apex em Lisboa, na figura do seu gerente, Paulo Martins, que está totalmente à disposição de vocês, dos empresariados brasileiros, que têm necessidade de saber informações. A Apex, semanalmente, mensalmente, disponibiliza estudos de mercado, e eles disponibilizaram um estudo de mercado onde vocês podem entrar no site da Apex diretamente e ir no setor de inteligência, onde mostram todas as oportunidades comerciais. Com esse acordo Mercosul e União Europeia, vocês podem ver que existem em torno de 6.677 oportunidades comerciais.
e aí de vários setores: combustíveis, minerais, lubrificantes, materiais relacionados, máquinas e equipamentos de transporte, produtos alimentícios e animais vivos, artigos manufaturados, né? Entre outros. Então, é muito importante vocês estarem atentos, buscarem as informações nos projetos setoriais. Aqueles que não sabem, a Apex tem parceria com projetos setoriais diretamente nas associações, na BIPEC, por exemplo, que é a de cosméticos, na Abiplast, que é o projeto Think Plastic, onde eu faço parte, que é da parte de embalagens e plásticos, a Bimac, que é das indústrias. Então, aí tem específicos para chocolate, específicos para todos os setores. Então, entre em contato com a BIPEC, entre em contato com a Apex e entre em contato também com a BIPEC, com a Bimac, com a Biplast, com todas estas associações que estão disponíveis para os seus projetos de exportação. Então, esse ponto é muito importante. A Apex fornece essas informações que são extremamente relevantes. Esses estudos, obviamente, eles estão centralizados em blocos. Essas oportunidades, elas estão bem claras, e ali você vai ter detalhes da inteligência de mercado que você vai poder realmente verificar quais dos seus NCMs, das suas classificações fiscais, quais os produtos, quais são as taxas atuais, conforme a assinatura desse bloco, né? A assinatura do bloco e do acordo, quais são as taxas. Então, se saiu o biquíni, saiu de 12, está indo para quanto? Os alimentos em si, saiu de tanto e está indo para quanto? Essa é uma coisa muito importante de vocês verificarem. Essas informações vocês encontram no site do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, do governo brasileiro. Encontram também nesse estudo de oportunidades da Apex, e também vão encontrar dentro dos projetos setoriais e outros projetos, como também, propriamente dito, além da Apex, no SEBRAE, entre outros conjuntos. Então, é muito importante vocês ficarem atentos com isso. Essas informações, no decorrer deste ano, vão existir muitas mudanças. Então, não se surpreendam como essa notícia que nós falamos da carne, que até então poderiam ser exportados as carnes brasileiras para a União Europeia. Essa semana não aconteceu. Isso não são só carnes bovinas, são carnes bovinas, frango, pescado, inclusive até o mel entrou nesse impedimento. Então, é muito importante todos ficarem atentos com isso. E essas mudanças vão ocorrer semanalmente. Semanalmente vai acontecer isso. Os distribuidores aqui na Europa, e nós somos um exemplo, temos que ficar altamente ligados com isso, porque você imagina as importações acontecendo agora, quantos contêineres estão no meio do caminho, né, trazendo carne. O que vai acontecer com essas cargas que estão navegando? Elas vão ser recepcionadas? Não vão ser recepcionadas? Obviamente, os governos, eles se falam diariamente. Existe um representante brasileiro que fica em Bruxelas, que dessa informação ele de imediato toma as devidas atitudes para os devidos ministérios entrarem em contato com os ministérios locais aqui da Europa para tomar uma decisão, mas vão existir prejuízos. Então, os desafios são muitos. Meu conselho para todos os exportadores brasileiros é de estudarem muito bem as novas tarifas, as tarifas de importação, da redução, mas estudarem muito bem também as barreiras, sejam elas técnicas, sanitárias, culturais, sociais, sejam aquelas que tenham dentro dos seus produtos
para que vocês não sejam surpreendidos ou o seu importador não seja surpreendido, porque às vezes ele também não tem o zelo e o cuidado de ver quais são essas barreiras e vão criar problemas muito grandes nesse sentido para as exportações. Então, para ficar bem claro para todos, o acordo Mercosul e União Europeia veio num momento muito bom, depois de 25 anos de discussões, 25 anos de guerras políticas, 25 anos de muitos entraves e interesses próprios entre os blocos. Agora, a partir do dia 1º de maio, estamos no modo provisório, então vão existir muitos ajustes. Então, empresas brasileiras não venham com tanta sede ao pote. Estudem, verifiquem, não acreditem naquilo que muitas empresas, consultores, pessoas podem dizer que existe uma facilidade agora muito grande, a hora é de exportar os produtos para a União Europeia, porque a coisa não é tão simples assim. Vocês vão precisar se adaptar, a régua das exigências está cada vez mais alta e isso pode prejudicar vocês nesse primeiro momento. Então, não é só uma questão de uma desgravação do imposto de importação. Existem muitos outros fatores que vocês têm que fazer nos seus estudos de planejamento de estratégico de comércio internacional para que vocês não tomem prejuízo e não sejam surpreendidos como situações dessa que aconteceu essa semana sobre a carne brasileira. Ok? Então, para aqueles que querem saber mais sobre nós, entrem no nosso site, que é o www.brasilianlook.com.br. Entrem nas nossas redes sociais, estejam atentos a todos os nossos programas, porque esses programas eles são semanais e vão ter assuntos extremamente variáveis, além das lives que nós fazemos com os nossos convidados, que são pessoas de alto nível e de muito conhecimento. Você que realmente quer ficar sabendo sobre tudo de comércio internacional, comércio exterior, exportação, importação, internacionalização de empresas, fique atento às nossas lives, às nossas programações, porque nós temos temas relevantes, importantes, para aqueles que realmente querem exportar os seus produtos e, principalmente, internacionalizar o seu negócio, porque a exportação é um primeiro passo, a internacionalização é um segundo passo, e a continuidade das empresas a nível internacional é onde a meta principal, onde todos querem chegar. Então, entrem em contato conosco, fiquem à vontade, acessem nosso site, nos sigam em nossas redes sociais, no meu canal, principalmente na minha newsletter, no LinkedIn, Dicas de Internacionalização. Vocês têm artigos semanais. Esse ano eu já escrevi 18 artigos. Toda semana, toda segunda-feira, tem um novo artigo falando sobre dicas de internacionalização e assuntos extremamente variados. Quero agradecer essa oportunidade, quero agradecer também a meu grande amigo, Fernando Baltazar, da agência BTZ, que sem ele não seria possível fazer este programa acontecer. Meu muito obrigado a todos e até o próximo Desbravando Fronteiras. Grande abraço.